que bom. Assentem todos. O exercício é muito importante para a fixação, principalmente quando se fala dos mistérios feitos por Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao Senhor Deus toda a honra e toda a glória e todo o poder. Muito bom, neste domingo, já metade do mês já se foi, metade do ano já se foi, mais da metade da pandemia já se foi, amém? Amém. E estamos felizes porque o Senhor nos congregou mais uma vez. Porque, segundo o texto bíblico, no último dos 5 do Pentateuco, por exemplo, está escrito algo interessante, que uma pessoa, quando ora, ela consegue destruir. Destruir é jogar para o chão 1000 demônios ou 1000 inimigos das nossas almas. Então é você imaginar que não tem nada te impedindo e você começa a orar. É como se você estivesse com uma metralhadora israelense atirando em alguma coisa que daria milhares de tiros ali em pouco tempo. Mas a Bíblia também fala que quando chega dois, um do teu lado, e fala, vamos orar na mesma direção, vamos orar, a multiplicação de Deus não é a nossa. A nossa sempre um mais um é Deus, um mais um é 2. Não é verdade? Mas na multiplicação de Deus, 1 derruba 1000. Quando coloca 2, derruba 10.000 demônios. Então imagina você orando com mais um, na mesma direção, mesmo propósito, a mesma força, você é capaz de derrubar 10.000 demônios. Mas você diz, pastor, eu tenho mais um, e se eu colocar mais um? Melhorou, né? Se colocar mais um, você é capaz de derrubar 50.000 demônios. Pastor, tem demônio assim para tem milhares e milhares. Tem milhares e milhares e outros que vão se criando, né? Demônios que vão se fazendo ao longo do tempo. A força da oração é muito grande quando você concentra e quando você se une. Por isso que quando congregamos, em Jó capítulo 1, deixa uma descrição que quando os filhos de Deus se reuniram, veio também Satanás no meio deles para tentar. E disse Deus, de onde vem Satanás? Eu venho de rodear e passear pela terra. É claro que ele anda se afeiçoando aos lares, às empresas, aos lugares de prazer, aos cultos religiosos, enfim. Ele anda circulando e quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu uma coisa interessante, o apóstolo João também, até Pedro falou um pouquinho, que Satanás, quando aproxima, ele quer alguma coisa. Se possível, ele tiraria da direção até os escolhidos. Quem são escolhidos de Deus? A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então vamos dizer que todos nós somos escolhidos do Senhor. Viva! Então, como escolhido do Senhor, todas as vezes que você reunir com mais um para derrubar 10, com mais um, 3 para derrubar 50, o que for, você sabe que Satanás está ali rugindo em derredor como se fosse um leão, levando quem puder e, se possível, até os escolhidos a perder a direção de quê? A direção da batalha. Hoje eu vou vencer, hoje eu vou acertar o alvo e hoje eu vou crescer. Quantos entendem isso? Nós temos uma ideia bíblica interessante que os filhos de Deus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles enxergam onde os outros não enxergam. Pastor, vamos falar dos outros. Os outros são aqueles que ainda não lavaram a sua veste, Apocalipse 22:14, que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu até tenho um impasse com algumas editoras que quando
coloca este versículo, coloca assim: bem-aventurados os que lavaram as suas vestes, para que tenham direito a entrar na cidade santa pela porta. E o texto original diz: bem-aventurado aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, bem claro, 22:14 de Apocalipse, para que tenha direito a entrar na cidade santa pela porta. Então, quando nós falamos dos outros, é aqueles que lavaram as suas roupas apenas com alvejante, com alguma coisa terrestre mesmo. Você lavou, trocou suas vestes e tudo. Mas aqueles que são escolhidos no meio dos chamados foram aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Quantos creem nisso, diga amém. Graças a Deus. Então, eu estou falando para um povo que é lavado. Então, quando a gente diz os outros, você já sabe de quem estamos falando, tá bom? E caso a sua Bíblia não tenha sangue no Apocalipse 22:14, aconselho que você coloque na estante para um estudo futuramente sobre heresias. Ela é uma ótima Bíblia para começar a estudar sobre heresias. E adquire uma Bíblia que tenha o sangue do Cordeiro escrito de todo o tamanho, se possível até de vermelho. Quantos estão entendendo? Amém. Repete comigo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. Você recitou a descrição dos primeiros versículos da Bíblia, onde fala do primeiro dia da criação. Quero aqui, dentro do texto que nós vamos ler agora há pouco, falar que Deus, naquele momento, o texto é claríssimo, quando Deus começa o momento da criação, havia trevas sobre a face do abismo. Quando você vê a palavra trevas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala de algo denso, como em Êxodo 12, algo que quase pode apalpar, de tão densa que é. Esta luz comum que nós usamos hoje não é capaz de penetrar e sair o clarão do outro lado, porque trevas não é escuridão. Escuridão é ausência de luz. Trevas não. Trevas é algo muito mais forte. Então, o Senhor diz: havia trevas sobre a face do abismo. Era um buraco escuro. E Deus olhou para aquilo e falou: vou criar aqui um jardim maravilhoso. Eu vou criar um mundo aqui. E depois eu vou criar um homem também para estar aqui. Então Deus olhou para aquilo. Primeira atitude de Deus: haja luz. Pá! Clareou. Não é luz artificial. Não é o sol, é luz. Luz. Clareou, sem sol. Ainda não existiu sol. Sol produz calor, não é luz. Então, haja luz. Ótimo. E ali Deus começou a criar para todos nós essa beleza que nós temos aí, chamado mundo, essa coisa gloriosa chamada mundo. Mas você vai entender por que nós recitamos o primeiro dia da criação. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Alguém às vezes pergunta: pastor, não houve noite? Não, na criação não teve noite. A luz foi tão forte que espancou as noites e só teve manhã e tarde. Manhã e tarde, não houve noite na criação de Deus. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Todos encontraram? Pastor, em plena pandemia, que nós mais escutamos é sepultamento. Mas vamos começar com o sepultamento aqui. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos.
E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, da qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Viva! Pode se sentar. Desde aquele momento da criação, Deus é tremendo. Deus cria um jardim maravilhoso e coloca 2 servidores ali dentro do jardim. Um feito de barro e um feito de costela. E geraram 2 filhos, e um matou o outro. Antes ainda da virada, antes ainda de nascer o mal, nós já estávamos na terra com 50% de homicídio. É momento para pensar. Deus acende a luz e diz: não quero esconder nada de ninguém. O homem está sendo construído agora e o homem precisa saber de tudo. E olhando para o homem, os 2 são iguais, tanto o que pecou como o que não pecou, todos os 2 são iguais. Então eu quero que todos enxergam. E Deus abriu a visão dos homens para que eles pudessem enxergar tudo igualzinho os outros também enxergasse. Coisas naturais, coisas espirituais, coisas sobrenaturais, coisas do céu, coisas da terra, coisas do ser humano também. Não precisava de 2 análises. Uma pessoa falava, já era doutor na situação e falava é isso, pronto. O outro falava é isso, pronto também, está pronto. Por quê? Todos enxergavam a mesma coisa. Mas diz a Bíblia que passado um tempo, não sabemos quantos 1000 anos se passaram, Deus dá uma ordem somente no paraíso: coma de tudo que vocês quiserem. Cerca de 3 milhões de árvores frutíferas aproximadamente. Coma de tudo, menos da árvore que está no... Essa é minha, você deixa lá. As outras, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem. Nós já entendemos desde o início que o homem transgrediu, dizendo eu não vou comer, ou vou comer durante um tempo de todas as árvores que foi me dada, mas daí a pouco ele olhou para a árvore que não era para comer e a história continua. Você sabe muito bem, com todas as letras, o que está escrito: o homem pecou contra Deus e perdeu a sua visão. Dali para frente, Deus agora estava lidando com um homem que não enxerga as coisas espirituais naturalmente, que nem todos enxergam o que é espiritual, na maioria das vezes ignora. O espiritual é como se ele não existisse. Eu querendo olhar para um braço que eu tenho e que me faz muita falta, eu querer ignorar o braço que eu tenho e colocá-lo para trás e dizer eu só tenho um braço e vou viver só com um braço, mas este braço existe, que é o lado espiritual de tudo. Mas o homem ficou cego e Deus começou a falar com o homem de forma das alianças, fazendo alianças com alguns que seriam melhores um pouco, ou que Deus tornaria melhor um pouco a geração dele, e Deus passou a falar para os homens. Pronto. O homem pecou muito, o homem pecou demais. Eu fico pensando, há pessoas que dizem assim: pastor, estou desempregado. Mas não é porque você está desempregado que você tem que trabalhar para o patrão justo. Estou desempregado, espero que vá abrir uma porta para você. Está abrindo para todo mundo. Todo mundo está tendo emprego. Graças a Deus. Pastor, eu ainda não tenho, mas vai ter. Não é preciso, enquanto você não tem um emprego, você ficar trabalhando para o patrão justo. O patrão justo não merece você.
O patrão justo, ele não merece que você gaste horas com ele. Por quê? O pastor não pode trabalhar para um patrão justo? Não, irmãos, eu sei que existem patrões que são justos. Falei isso aqui outrora. Patrões que você trabalha 8 horas, ele te paga as 8 horas, mais abono, mais acréscimo, mais alguma coisinha, mais uma bonificação, e você recebe tudo. Mas, na maioria deles, não pagam tudo, você sabe disso que não paga. Você trabalha 8, paga 7. Ou às vezes paga as 8, mas não tem um abono. Às vezes não tem alguma coisa para ajudar ali a mais do que você fez. Por quê? Não é patrão justo. A Bíblia fala em Romanos 6, 23, que existe um patrão justo, que ele diz assim: o salário do pecado é a morte. Quando o homem pratica bastante pecado, com toda certeza o patrão vai pagar. Aí não tem oração forte, não tem igreja forte, não tem irmão forte, não tem pessoas que vai falar: não, eu vou agora diante do Eterno e vou buscar uma remissão diante do Eterno. Porque você trabalhou, ele tem que pagar para você. Ele é justo, ele não quer saber se você é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se mora no interior, se mora na cidade, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a morte aproxima da pessoa, ele começa a pensar: meu Deus, mas minha fazenda, meu cavalo, ou às vezes minha bicicleta, meu barracão, como é que vai ficar? Minha carteira, minhas dívidas, ou meu dinheiro que está guardado. Mas quando chega a morte, não tem jeito. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ele é um patrão justo, paga no dia certo, na hora certa, no lugar certo. Então o homem, quando perdeu a visão, ele começou a trabalhar de uma maneira que ele ia acumulando um peso sobre as costas muito grande. Eu falo da era antes de Cristo, porque depois de Cristo, nós que nascemos depois, ainda temos uma chance maior do que a maioria, mas a maioria vivia na promessa, como Abraão vivia na promessa. Está relatado em Romanos 5, que ele vivia na promessa que vai vir um Salvador, e Yeshua HaMashiach há de manifestar, e quando ele manifestar, ele vai remir a minha crença. E diz a Bíblia que a Abraão foi imputada a justiça. Olha, você vê quantos 1000 anos antes foi imputada a justiça, porque antes ele creu. Agora, você encontra o homem todo arrebentado e Satanás dominando o homem. Sabe aquele credor? Aquele credor que o Senhor disse assim: um credor devia 100, o outro devia 10. Aquele que devia, não tendo como pagar, ele foi perdoado. Mas aquele que foi perdoado, tinha um credor em cima dele que ele podia ter perdoado também. Já que me deram perdão, eu vou dar o perdão também. E ele foi lá e pulou no pescoço e começou a apertar o pescoço, quando o Senhor disse: ei, você não foi perdoado? Por que você não perdoa também? O credor compassivo. Então, quando você encontra um credor com as mãos ali no pescoço de alguém: você me deve, você me deve, você tem que pagar, você me deve, é um desespero muito grande. É assim que Satanás faz com aqueles que se tornaram presas dele, porque lá no Éden perderam a visão do espiritual e de lá para cá não se evoluíram de maneira nenhuma. Não correram atrás de se evoluir um pouco para que a visão espiritual pudesse abrir, para que ele pudesse se livrar desta dívida, para se livrar deste problema. A isso passou muitos anos. O apóstolo Paulo traz aqui aos Colossenses capítulo 2, dizendo: sepultados com ele no batismo, no primeiro sacramento. Claro, quando eu falo de batismo, você já sabe, eu estou falando do batismo verdadeiro, que é o batismo feito em águas correntes, rio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, está resolvido, que é o primeiro sacramento da igreja. Então, sepultados com ele no batismo, foste também ressuscitados com ele. Então o texto continua: porque Deus o ressuscitou do meio dos mortos, e quando vós estavais mortos nos vossos pecados, na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Coisa interessante isso aqui,
Porque quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 27, você acha o contrário de Gênesis 1, versículo 4. Porque o 27, 45, São Mateus 27, 45, ele começa o quê? Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Olha aí que coisa interessante. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. Lá em Gênesis você vê, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Mateus 27, 45, você diz a mesma coisa, desde a hora nona, ou da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a face da terra. Do meio-dia às 3 da tarde, traduzindo, houve trevas sobre toda a face da terra. Aí você diz, pastor, mas como que fica isso? Porque agora Jesus estava trazendo na cruz algo muito forte. Jesus estava trazendo na cruz um divisor de água. Quando Jesus se pôs na cruz, naquela hora nona, e ninguém enxergava, porque havia trevas. Pastor, mas ninguém enxergava, era igual no paraíso. No paraíso todos enxergaram, como se diz, a parte da criação ele fez que todos os animais enxergassem, todas as aves. Quando Adão e Eva foram criados, todos eles também passaram a enxergar naturalmente, mas na cruz não, ele apaga a luz. E somente quem era espiritual tinha capacidade para enxergar naquele momento. Quem não era espiritual estava da mesma forma, trabalhando no comércio, na indústria, ali transportando alimento de um lado para o outro, cuidando das ovelhas. Quem não era espiritual não teve nenhum sinal que o chamasse a atenção no dia da crucificação. Por quê? Israel é grande. A crucificação se deu em Jerusalém, do lado de fora dos muros. Então estava tudo acontecendo numa cidade. As outras cidades, na maioria das vezes, as pessoas não tiveram nem conhecimento. Sabe por quê? Não foi a única crucificação, foram várias crucificações durante anos. Era a forma de penalizar aquele que cometeu um pecado grave. Então ele seria penalizado com o quê? Com a morte. Morte de quê? Na cruz. Por isso que quando Jesus foi crucificado, havia mais 2 também sendo crucificados com ele. Então Jesus estava ali naquele momento e o Senhor Deus, apagou a luz. Sabe quando você está num cinema 3D, que você coloca um óculos e os outros ficam olhando para você e você fica rindo, fazendo barulho, fazendo gesto, gesticulando e sorrindo, e às vezes andando, apalpando no ar, e as pessoas não sabem o que está acontecendo com você. Por quê? Você está enxergando o que eles não estão enxergando. Eles vão enxergar somente você com alguns movimentos estranhos, mas eles, não, ele está no 3D, então ele consegue enxergar tudo ali, o que está. É assim que acontece no mundo espiritual. Deus opera, Deus está operando lá em Atos capítulo 8, bem tranquilo, capítulo 20, bem tranquilo, no 3º andar, em operação, todo mundo tranquilo, não estava percebendo, anjos descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo, Paulo pregando, e pegou o sermão, levou até a meia-noite, e alguns batendo papo, pensando em celular, claro, na época não tinha, mas pensando na pracinha, pensando nos encontros que iam acontecer depois dali, porque no mesmo ambiente onde tem pessoas que enxergam, tem pessoas que não enxergam, porque não podemos falar que ao entrar na igreja, os olhos abriram, não, mas quando você tem Cristo e mantém Ele dentro de você, com toda certeza os olhos têm que abrir. Se tem algum cristão que é cego, Deus vai abrir a sua visão. Não podemos ter cristão cego. Deus não quer que ninguém siga Ele cego. Deus quer que você saiba de tudo e procure saber de tudo, e no final você diz mesmo assim, eu vou seguir a Jesus, e ainda diz mais, eu escolhi 12, 11 foram assassinados bruscamente, só um ficou vivo, você ainda quer seguir? Olha a proporção, de 12, 11 foi mortos. Alguns dizem assim, eu estou fora, porque está cego, meu irmão, está cego, mas se você deixar os seus olhos abrir, você vai falar quantos eram?
12. Morreu quantos? 11. Eu estou me colocando na frente aqui. E se precisar, eu morro também por ele, porque ele morreu por mim. O que tem eu a mais do que ele, eu morro por ele também. Quando estão entendendo, diga amém, Jesus. Então Deus fez assim, ó, puf, apagou a luz. E quando deu a escuridão, o véu do santuário, 51 do 27 de Mateus, o véu do santuário, lá em cima, como se rasga um pano de cima para baixo. É claro que não existia um pano, era a forma de comunicação. O homem não tinha comunicação direta com Deus, teria que esperar a festa, teria que esperar o momento certo, carregar o cordeiro ou o animal equivalente àquilo que ele precisava. Não era só cordeiro que era sacrificado, então levava, lavava, secava, carregava para o sacerdote imolava, levava o sangue, levava às vezes para o deserto, para soltar lá no deserto, enfim. O homem não tinha liberdade. O homem não podia falar com Deus. Então, naquele exato momento, o véu do santuário foi rasgado. Quem é que viu, pastor? Só os que eram espirituais viu o que estava acontecendo. Quantos estão entendendo? Quem não era espiritual continuou varrendo a rua do mesmo jeito, ponhando as coisas do mesmo jeito, andando, conversando, acessando o celular do mesmo jeito, sabe? A mesma coisa. Por quê? Porque só enxerga quem está no espiritual. Quem está fora do espiritual não consegue enxergar. E Deus apaga a luz e diz, eu vou fazer esse mistério só para um grupo, aqueles que enxergam no escuro. E daí a pouco rasgou o véu. O que Deus está falando? Estou eu abrindo mais um canal de comunicação com o homem. Deus sempre buscou se relacionar com o ser humano. Lá em Gênesis está escrito, e todo final de tarde descia o Senhor no paraíso para ver o homem e falar com o homem, que era quem? Na época Adão. Vem cá, Adão, desci de novo hoje, já vim aqui o mês todo e vou continuar vindo. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Nós sempre falamos uma coisa, quando a regra é muito forte, o relacionamento é fraco, mas quando o relacionamento é forte, as regras são fracas, porque Deus não é Deus de regra, mas Deus é Deus de relacionamento. Por isso que Deus quer conversar com você, Deus quer bater na sua porta, Deus quer ir no seu trabalho, Deus quer vir na sua igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eis que eu corrijo todos quanto ama, sê pois zeloso e arrepende, porque eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir a porta eu entro, e se eu entrar eu cearei contigo e você comigo. Apocalipse 3, 19 e 20, o Senhor diz, eu quero um lugar de intimidade da sua vida. Você tem um confidencial? Você tem alguém com quem você se relaciona com as coisas que você está tentando se livrar de repente? Ou às vezes você está tentando se salvar ali? Deus está falando, eu quero sentar na sua cozinha, eu quero intimidade com você. Se eu assentar na sua cozinha, eu abro os seus olhos, você vai enxergar o mistério da cruz. O mistério da cruz não é colocar uma cruz de madeira aqui, como alguns colocam, vestir uma roupa roxa em cima desta cruz e colocar a ponta do pano ou do manto para que as pessoas possam beijar, lamber, ficar beijando, adorando aquele pano. Não, o mistério da cruz é os olhos abertos para enxergar no escuro. Deus abriu um outro canal de comunicação, Deus abriu quando ele falou, não precisa mais agora matar o animal, não precisa chamar o sacerdote para isto, pode ser para outras coisas, mas da agora em diante eu falo com você mesmo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, os corpos dos santos ressuscitaram, entraram novamente na cidade santa, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em Colossenses, ele fala exatamente sobre isso, pastor? Sim. Sabe aquela cédula de dívida? Às vezes nós estudamos Colossenses 2, 14 e 15 e queremos afirmar que Deus aboliu nesse momento, rasgou a lei cerimonial. Vem aqui comigo. A lei cerimonial, se ela tivesse sido rasgada naquele momento, o que serviria para nós? Nada, somente para Cristo. Ah, mas então ele rasgou a lei moral? Também não. Porque se ele rasgasse a lei moral, ele estaria dando moral para Satanás. Ele ia falar, bem, eu não falei que o Deus de vocês não é justo?
Seria um diálogo mais ou menos assim. Então o pastor, ele quebrou a lei cerimonial naquele dia? Não. Ele quebrou a lei moral naquele dia? Claro que não. Existe uma palavra aqui no versículo 5 que é quiroga. Quiroga no grego. É a única vez que essa palavra ela vem traduzida aqui como rasgou. O quiroga é como se fosse uma dívida escrita. Como os homens mais antigos chamava de letra. Eu tenho uma letra com fulano de tal. Muitos não sabem o que é letra. Depois se tornou nota promissória. Com o tempo, nota promissória. Então, assina uma nota promissória para mim. Quiroga é isso, uma dívida que está contida num papel. Num papel. Seria isso esse texto aqui. E o Senhor fala o quê? O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz. É esse texto aqui, cravando-a na cruz. Mateus 27, o Senhor foi para aquela cruz. Versículo 51, o véu foi rasgado e o céu foi aberto. Houve uma escuridão sobre toda a face da terra, de meio-dia às 3 horas da tarde. Ninguém viu nada, e muitos viram tudo. Oh, você não viu o que aconteceu? Não, não vi. É o Eutico lá no cenáculo, no 3º andar, ali de costa para a rua, Paulo pregando, os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, falando em língua, um mover maravilhoso no cenáculo, e o rapaz sentado ali com a mente voando, sem pensar no que estava acontecendo. Todos estavam desfrutando daquilo que estava acontecendo, menos os Euticos da vida. Os que têm os olhos ainda, têm os olhos fechados, que não conseguiu entender o mistério da cruz. Às vezes até carrega no pescoço, põe até dentro de igreja, mas não conseguiu ainda entender que o mistério da cruz veio para abrir os olhos, para que você veja, e vendo, você ainda o escolha como seu Deus, como Salvador da sua vida. Quantos entendem essa palavra? E diz o versículo 15... e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando em si. Coisa interessante isso aqui. Coisa interessante. O versículo 9 diz assim: porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidado, não com a circuncisão feita por mão, mas pelo despojo do corpo e da carne. Então nós estamos falando que ele despojou principados e potestades. Versículo 9 fala que o cabeça de todo principado e potestade é Cristo. Então ele se igualou numa forma superior, igualou no cargo, mas de uma forma superior, porque ele é o cabeça de todo principado. É como se ele chamasse em uma reunião secreta e obrigatória, que ele falasse: todos os demônios, todos os espíritos, todos aqueles que na terra, eles são chamados de herês, que na terra são chamados de preto velho, de tranca-rua, de pomba-gira, que são chamados de Exu, de caboclo, de orixá, de mentor, de espírito desenvolvido, de qualquer outro nome que você queira dar aqui na terra, foi convocado ali perante o Senhor. É como se ele falasse: vocês são principados e potestades, mas eu sou maior do que vocês. Eu sou a cabeça de todo principado e potestade. E o Senhor apontou para Jerusalém. Por quê? Porque foi lá em Jerusalém que aquela nota promissória, pastor, o que estava escrito naquela nota promissória, como a gente está falando aqui: todos os seus pecados, pequenos e pecados grandes também. Eu acho isso aqui interessante, porque hoje você encontra no século 21 ainda pastores que são juízes do STF, vamos falar assim, espiritual. Eles criam as leis deles e imprimem as leis e obrigam que se cumpra a lei. Então eles chegam e dizem assim, com essas palavras mesmo, com essas palavras, existe pecadinho e pecadão. Não, não existe, é tudo igual, tá bom? E coloca essa mentalidade nas pessoas que existe pecado, é um só. Está certo que na origem da palavra do hamatia é errar o alvo, nós sabemos disso, né? Errou o alvo, seja perto ou longe, errou o alvo, é pecado, tudo bem.
Mas não coloca pecado pequeno e pecado grande, pecado pequeno e pecado grande. Sempre na Bíblia, o pecado pequeno se sacrifica um pombo, uma rola. Um pecado maior sacrifica uma ovelha. Um pecado maior vai um cabrito, o maior ainda vai uma novilha. E assim por diante. Sempre teve escala de tamanho na própria Bíblia Sagrada. Não precisamos analisar pela Torá, não. Mas aí chegam os fiscais do STF espiritual, põe a lei, imprime a lei, prega a lei, dizendo que pecado é um só. Enquanto a Bíblia diz que existem pecadinhos, e existe pecado grande, que até o demônio fica arrepiado quando vê a pessoa praticando. Até o demônio fala: uai, você tirou meu serviço? Esse serviço é meu, você está me dando férias, eu vou para a praia. Entendeu? Então, existe pecadinho e existe pecadão pela Bíblia. O próprio sangue de Jesus, ele é capaz de limpar do pequeno e do grande. Então, quanto a isso, não tem problema ser pequeno ou grande, porque se o sangue limpa do alto da cabeça e a planta dos pés, que viva o Senhor. Amém? Então o Senhor disse o quê? Apontando para Jerusalém, ele estava falando: olha, todos vocês me devem. Nós não devemos para o demônio, não. Nós estávamos devendo, era para Deus. Ninguém deve nada para o demônio, não. O demônio é só acusador. Então a pessoa pecou e vai pecando, e pecou e vai pecando, e mais um pecado para ocultar um pecado, e mais um pecado para ocupar outro pecado, e vai pecando de todo tipo, de todas as cores e em todas as línguas, e vai constando da nota promissória quanto você deve. Chega um momento que você não consegue pagar, chega um momento que você não tem como pagar. São tantas transgressões que não tem como pagar. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis e afirmamos com todas as letras que o plano de Deus nunca foi enviar Jesus, que o plano de Deus não continha salvação para o homem no plano de Deus, e nem existia um plano B também não. Era um plano que Deus estabeleceu sobre a terra, e neste plano não havia salvação para o homem. Eu já vi dezenas de pessoas pregar, porque a salvação, desde o paraíso, Deus já tinha a salvação estabelecida e que Jesus morreria. Então Deus é cúmplice da queda de Adão. Deus deixa o homem cair no buraco, depois manda uma corda para salvar ele, é isso? Deus era cúmplice. Claro que Deus não é cúmplice do pecado do homem, nem da queda do homem. Deus fez o homem normal e deu para ele um livre-arbítrio que opera na natureza humana, e o que faz diferença entre ele e o animal é exatamente o livre-arbítrio. Mas o homem optou por começar a pecar, e coloca mais 10 aí para mim, põe mais um jurinho de 10%, dá mais 20 aí, põe um jurinho de mais 10%, agora põe um jurinho sobre jurinho, e vai chegar uma hora que não cabe numa promissória, então tem que abrir 2 promissórias, 3 promissórias, e vai falar: essa é a dívida que você tem comigo. Era como se você estivesse devendo para o Senhor, e o Senhor decidiu fazer o quê? Pastor, Deus não tinha salvação no plano dele? Não. Essa salvação foi necessária ao longo do percurso. Foi necessária ao longo do percurso, e ele enviou o próprio Filho para que pudesse descer aqui e fazer a obra remissora. Por isso que lá na cruz, cravando na cruz, quando Paulo diz aqui em Colossenses, ele estava dizendo aquela nota promissória, o queriga, o quiroga, lá do grego, estava toda a sua dívida ali. Ele colocou na cruz e falou: olha, eu vou perdoar todas as dívidas de vocês, porque vocês não têm como pagar. Então, para que Satanás, o meu inimigo, teu acusador, não fique te acusando todo dia por esta dívida que nem dele não é, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui, como ele deixa até mais claro. Ele diz assim: havendo riscado a cédula, então riscou a cédula, rasurou a cédula, e tendo rasgado, foi isso que ele fez, rasgou a cédula, que constava ali os milhões que você devia para ele. Ele rasga a cédula, cravando na cruz, e falou: a partir de hoje eu zero a dívida de todos que estão aqui através da minha morte, já que vocês teriam que pagar com a morte, porque a dívida ficou muito. Então eu vou comprar a dívida de vocês e vou morrer no lugar de vocês. Rasgou a dívida. Quantos estão entendendo? Eu disse que isto nos faz entender de uma grande reunião com todos os nomes, espécie, qualidade, tamanho, poder de destruição, hierarquia celestial e coisa mais no meio dos espíritos malignos.
Todos eles estavam como um anfiteatro assim, bem colocado, todos ali assentados e Jesus na frente deles. Mas quando o versículo 15 foi citado, despojando todo o principado, toda a potestade. Seria Jesus pegando no chifre? Quem é o líder? Quem é o líder? Satanás levantou, sou eu. Sou um querubim. A minha patente aqui, ó, sou querubim. Sem luz, mas sou querubim. Porque a patente não perde. Perdeu o poder de materializar, e o poder de materialização eles não têm, mas de visualização eles têm. Então, está aqui. O Senhor falou, eu vou ser o líder. Então, todos vocês olhem o que eu vou fazer com o seu líder. É como se segurasse numa linguagem figurativa. É claro que o demônio não tem chifre nem rabo, mas para a gente entender, é como segurasse naquelas orelhas grandes de bode ali e falasse, vocês todos estão debaixo do mandado dele. Aí eu arrastando ele aqui, arrastou para cá e depois deu mata-demônio, mata-leão não, deu um mata-demônio nele, porque a Bíblia diz que ele ruge parecendo leão, mas não é leão, então dá nele um mata-leão ali para poder, e fez exatamente isso no versículo 15, despojando, humilhando na frente dos seus súditos, é isso. Todos os demônios sabem que o líder maior deles perdeu para Jesus naquela cruz e não teve como ele ter vitória sobre Jesus. E Paulo apenas recita, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Paulo só recita isso, sabe por quê? Satanás sempre ele quer pegar uma Xerox daquelas, uma copiadora manual, sabe? Aquela copiadora manual que passava uma tinta azul assim, chamada mimeógrafo, pior do que o Xerox. Então passava uma tinta ali no mimeógrafo, põe lá a cópia daquela nota promissória que foi cravada na cruz e fica apresentando para as pessoas, olha aqui, você me deve. Sabe por quê? No ano de 1926... você fez isso. Lembra como agora há pouco fizeram contra o presidente da nossa República Nacional, dizendo que quando você era menino, você jogou pedra numa professora, você tem que morrer por isso. Porque lembrando lá de 1950, você jogou uma pedra numa professora, está errado. Isso é Satanás purinho. Sabe aquele pecado que você fez e que sentiu prazer nele? Pastor, não senti. Claro que sentiu, meu irmão. Se não sentisse, você não pecava. Todo pecado é planejado, calculado, marcado hora. Eu vou pecar tantas horas, eu vou pecar tantas vezes, eu vou pecar em tanta profundidade. Todo pecado é planejado aqui na cabeça da pessoa. Sabe aquele pecado cabeludo que Jesus cravou na cruz e rasgou com o sangue dele? Ótimo. Abriu o véu e falou, vamos conversar sobre ele? Vamos conversar? Não vou te cobrar. Já paguei para você, mas é comum que você chegue, pelo menos para dar uma satisfação. É só você imaginar, você está numa condição de dever o aluguel de onde você mora, por exemplo. Creio que ninguém aqui está, mas de repente você está, e aquele dono, aquele senhor, ele é bravo, e ele está ameaçando te despejar, está ameaçando colocar uma placa do lado de fora, esse homem não paga e outras coisas, ameaçando ele nos seus parentes. Aí de repente ele começa a sorrir para você. E uma hora você vira para ele e fala, olha, eu vou te pagar daqui uns dias. Já foi paga a sua dívida, já está paga para o restante do tempo que você morar aqui, pode ficar feliz. Aí você fala, então tá bom, quem pagou foi o Sr. João, o Sr. Jesus que pagou, viu? Fica melhor, o Senhor Jesus pagou sua dívida. Aí você fala, você conhece o Senhor Jesus, você sabe onde encontrá-lo, mas você nem querer ir falar com o Senhor Jesus, ele passa todo dia na sua porta e cumprimenta. Como vai você, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém, nós todos. Geralmente é assim que vem o retorno da palavra, amém, nós todos, não é verdade? Ele passa todo dia para que você pare e ele fala assim, Senhor Jesus, vamos aproveitar um pouquinho aqui? Muito obrigado, eu estava num aperto, você pagou o aluguel, já pagou por tempo que eu quiser morar aqui, muito obrigado, olha, não sei o que eu posso fazer por você, mas se você... Não, Jesus, ele faz isso, ele fez na frente de todos os demônios, para que todos os demônios saibam que você não pode ser tocado, porque você tem a marca do sangue de Jesus.
E é claro que você pode não enxergar um demônio, por maior que seja ou menor, mas todos eles sabem quem é você, porque ao olhar para você e tentar contra você, vê a mancha do sangue de Jesus em você, que não sai. Uma mancha que não sai, está em você. O seu prontuário está marcado com sangue. Então ele olha para lá e fala, olha, ele tem a marca do sangue, mas nem ele sabe o poder que ele tem. Vou tirar uma xerox aqui da mais barata possível e vou mostrar para ele, olha aqui, em 1960 você comprou uma laranja e não pagou. Enquanto o moço descascava a laranja, você foi embora sem pagar a laranja. Seu maldito, sua praga, que não sei o quê. E começa a jogar doença em cima da pessoa com a nota promissória falsa, mal feita, que já foi paga há 2000 anos atrás no Calvário, e ele está querendo ainda culpar você de alguma coisa. Quantos querem a vitória de Deus? Ele não quer nada de você, a única coisa que ele quer é que você reconheça que foi ele que pagou sua dívida. Ô pastor, eu já reconheci porque eu comprei uma Bíblia. Está pago? Não, eu já reconheci porque eu sigo a minha mulher na igreja. E essa história de seguir mulher é um trem complicado, viu, irmãos? É complicado. Mulher já é complicado. E esse negócio de seguir a mulher é mais complicado ainda. Sabe por quê? Nós tínhamos aqui na outra igreja que eu pertencia um diácono muito interessante. Entrou, sabe aquelas pessoas que entram na Fiat Automóveis? Naquela época, quem entrava ali e tinha a carteira assinada da Fiat Automóveis, chegava e comprava em qualquer loja. É Fiat? Pode comprar tudo que você tem, tudo era assim. E ele entrou, geralmente entrava na produção de peça, suando, quebrando, mas ele tinha um cargo maior, ele tinha um potencial de instrução maior do que os outros. Podia ser um ferramenteiro, ia ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Mas vamos entrar primeiro, o negócio é entrar, depois que eu estou lá dentro, eu sou promovido. 10 anos. E começou o facãozinho, sabe o que é facão de empresa? Muitos aqui não sabem nem o que é isso, né? Chão de fábrica, aquela cantiga do peão, subiu, vai descer para o outro lado, para cá não volta, aquela história. E começou a cortar alguns, e cortou alguns. E de repente chamou ele lá na casa, na casinha do carregado lá em cima, disse para ele, olha, você viu que eu mandei o chefe daí embora da sua sessão? Pois é, eu não sei por que não, pois é. Fiquei sabendo que você é crente, né? Ele falou assim, não é bem assim. Eu levo a minha mulher na igreja. Eu falei com você que levar a mulher na igreja é complicado? Não falei? O negócio é você ir com ela e sentir a mesma coisa que ela. Não é só levar a mulher na igreja. Mas ele diz, não é bem assim. Sabe como é que é, doutor? Eu levo ela na igreja de vez em quando, porque o senhor sabe, tem que fazer uma média, né? Então eu levo a mulher na igreja. Ele falou, pode descer e voltar a trabalhar. Você não serve, estou à procura de um crente para assumir a sessão. Terminou os dias de peão na Fiat, glória a Deus, um homem honesto, servo de Deus, terminou os dias na Fiat como peão. Por quê? Teve a chance de ouro na mão. Mas eu falei que esse negócio de levar a mulher na igreja é um problema. Você não tem que levar a mulher na igreja, você tem que ir, porque aquele que pagou sua dívida está lá dentro e você deve um favor para ele. E você vai chegar simplesmente e falar, Jesus, eu te agradeço porque hoje eu ando de cabeça erguida, eu era marginal, mas não sou mais, eu era viciado, mas não sou mais, eu paguei cadeia, mas nunca mais vou pagar, eu não fiz nada de ruim, mesmo assim eu era condenado, e o Senhor perdoou minha dívida, pagando e cravando na cruz, ainda humilhou todo tipo de espírito maligno, despojando os principados e potestades, os humilhou publicamente, cravando na cruz, ainda todos eles foram humilhados. Se você andar de cabeça erguida, pastor, eu não tenho muita visão para ver demônio não, como tem pessoas também que vê demônio em tudo, você já viu? Até dentro de guarda-roupa, viu um demônio no guarda-roupa, viu um demônio em tal lugar, viu um demônio num carro, tem pessoa que vê demônio demais, tem uns que não vê nada, mesmo que você não vê, ele sabe quem é você, ele sabe que você foi lavado, foi remido no sangue do Cordeiro, e sabe também se você não foi. Pastor, eu carrego Bíblia, olha aqui, ó, eu carrego Bíblia, eu gosto, eu levo mulher na igreja, mas você pastor, na realidade eu nem sei se eu sou. Então, você não é realmente. O diabo sabe que você não é. Então, sabendo que você não é, ele vai fazer de você um homem bomba, uma mulher bomba. Para quê? Para explodir dentro da sua casa.
da sua família, nos seus amigos, no campo que você trabalha, vai explodir você lá. Com toda certeza ele não quer te matar. Pastor, o demônio mata? Não, quem mata é Covid. Vocês já viram aí, né? É a Covid que mata. Demônio não mata, não. Demônio quer humilhar você, quer dizer, o homem bomba, pum, humilhou você no meio dos seus, você não cresce mais. Você não vai crescer dentro da empresa, não vai crescer na casa, não vai crescer na igreja, em lugar nenhum, porque ele humilhou você. Por isso que o apóstolo Paulo aos Colossenses, que já estava vivendo uma situação difícil, ele disse, despojando todo principado e potestade, os humilhou publicamente, cravando na cruz. Aquela dívida sua, meu irmão, pelo amor de Deus, o diabo está te acusando daquela pedra que jogou na professora em 1950, ou daquele adultério que você cometeu a semana passada, seja qual for, um pecado pequeno, um pecado grande, porque existe isso na Torá, é dividido o pequeno e o grande, mas o sangue do Senhor importa que ele limpa qualquer um deles. Se você é servo, o Senhor vem toda a tarde falar com você. Ele quer falar com você. E se gerou mais alguma dívida, não é preciso ele morrer, não é preciso você morrer, mas se você curvar o teu joelho e elevar ele em oração com sinceridade e pedir perdão para ele sobre aquelas práticas, seja elas quais forem, com toda a certeza o mesmo sangue de 2020 anos atrás, aproximadamente, ainda está vertendo no Calvário vivo, sangue vivo, ainda vai passar ali e tirar toda a sua mancha, se é isso que Satanás está fazendo. Quantos creem que Deus pode fazer isso, sim ou não? Então, que o nome do nosso Deus seja glorificado nesta noite, o nome do nosso Deus seja glorificado e que você possa ter no Senhor Jesus Cristo, Deus da salvação, do qual pagou a sua dívida. Seja grato. Pastor, o que eu posso fazer para o Jesus? O que eu posso fazer? Seja grato, meu irmão. Gratidão é a melhor coisa, e uma coisa que tem falta no mercado é gratidão. Sabia? Sabia que é gratidão? Gratidão, pastor, é pagar pelo feito? Mais ou menos isso. Pagar sem dinheiro pelo feito. Custa você agradecer uma pessoa? Você não chegou onde você chegou sozinho, chegou? Claro que não. Quantos foram os braços, as bocas, as pessoas, os valores investidos em você para que você chegasse onde você chegou? Agora você dá as costas? Agora você dá as costas e acha que você que manda em você? Quem foi que formou você? Quem colocou você nesta posição que você tem? Você é empresário porque é bonito? Você é empresário porque é filho do fulano de tal? Nada disso, ninguém nasce virado para a lua, não. A oportunidade veio e foram milhares de pessoas que trilharam o seu caminho. Agora você dá as costas? Você acha que isso é certo? Quando eu precisar eu bato de novo. Você acha que é assim que funciona as coisas? Não é assim que funciona, e quem lida com as coisas de Deus desta maneira, com toda certeza não tem a prosperidade vinda de Deus. Pastor, eu vim para pegar uma oração, porque a coisa lá está pesada, pastor, na empresa. O pastor vai e ora, a igreja ora, quer dizer, 1 derruba 1000, 2 derruba 10.000, 3, 50.000, arruma a equipe e começa a bombardear o demônio, mostrar para ele que o sangue de Jesus está sobre nós, está sobre aquela empresa, que a dívida já foi paga, que ele é um agiota barato, cobrando a dívida que já foi paga, e mostra na cara ou no focinho dele, como queira, que já está pago. A pessoa fica feliz e começa a crescer. Quando ele começa a crescer, dá as costas para a igreja. Amanhã, quando eu precisar, eu volto. Irmãos, gratidão. É gratidão que está faltando muito, muito mesmo, muito mesmo. Eu tenho até um relato muito interessante, que a maioria de vocês conhece, de uma pessoa que descobriu uma lavra para tirar pedra preciosa, muito boa, pedras bonitas, alexandrita, umas pedras bonitas, verde, né? Bate o isqueiro, ela fica vermelho, assim, uma coisa linda, procurada em todo o mundo. E havia uma suspeita de alexandrita na região de hematita ali, e nós fomos orar na terra desta pessoa para que esta pessoa ficasse bem e encontrasse dentro da terra dela o tesouro. E nós fomos lá, irmão, na maior simplicidade, carro emprestado, fui de Gurgel com 5 pessoas dentro do carro, dirigindo o Gurgel, carteira vencida, Gurgel emprestado. Fui lá, cheguei, não tinha um banquete me esperando, era pão com salame, ainda bem que eu não estava de camisa vermelha, mas ali fomos para lá, tudo direitinho, e quando chegou lá, Deus fala. Quantos creem que Deus fala?
E Deus falou, havia um bambuzal assim, eu falei, olha, aqui, perto desse bambuzal, um barranco, um bambuzal. Falei, aqui, ó, 17 metros de profundidade, tem uma alexandrita grande, tamanho da cabeça de um dedo assim, é considerado grande, vale milhões. E tem mais uma na parte de baixo. Tire esta, olha o que Deus falou, preste bem atenção, tire esta, pague todas as suas dívidas, as pessoas que você deve, vai dar para você comprar só um apartamento, um carro para cada um depois. E a outra vai enriquecer a família de vocês para sempre. Tá bom? Daí a pouco começaram a fazer o buraco, 10 metros, deu numa pedra. Pastor Ralf, deu numa pedra, vou lá, peguei o gugel, pneu careca, sem subsalente, gasolina acabando, pá. Voltei lá, falei, tira uma casquinha da pedra. Tirou a casquinha da pedra, eu cheirei a casquinha da pedra, Deus falou comigo, 1,70 m de grossura é a pedra. Pode descer compressor de explodir. Que a pedra que eu estou falando está lá de baixo. O mais interessante é que tinha um garimpeiro com 65, 66 anos, e ele falou assim, você é garimpeiro? Eu falei, graças a Deus não. Eu corro atrás de outro ouro, de outra pedra. Não sou garimpeiro, não. Aí, mas o senhor é? Ele falou, eu sou desde menino. E você disse que nesse barranco tem uma alexandrita. A alexandrita dá no cascalho, no meio do rio. Eu falei, quantos anos o senhor tem, senhor? Ele falou, 66. Eu falei, quem te garante que há uns 500 anos atrás, esse rio que está aqui não passava aqui? O senhor só tem 66. Essa pedra está aqui desde a época de Adão. Quem garante que esse rio não passava ali, antigamente? Aí ele calou a boca. Falou com o dono veio aqui, vendeu a casa dele aqui na Barroca, meteu calço em todos os 10 metros, porque até então a cata americana não estava calçada, calçou todo, desceu o compressor, furou 1,70 m de laje, de pedra maciça, deu num cascalho preto. Deu num cascalho preto que deu 2 caçambas de cascalho. Aí eu falei, agora é minha hora de ir embora. É de ir embora. E saí dali e fui embora. Tinha muita gente armada ali para proteger. 2 caçambas tirando nas beiradas, 2 caçambas de cascalho. Foi para lavar e peneirar. Lá estava a pepita de alexandrita, porque Deus não mente. Quantos estão entendendo? Aquilo que ia mudar a vida de todos os familiares, de todos os também que tinha dívida com eles, iam receber suas dívidas. Aquele moço pegou a pedra, conseguiu sair com ela, vendeu para um japonês, que veio de São Paulo especialmente, pagou milhões naquela pedra. Bom, o que Deus falou? Paga a dívida, depois que todos tiver pago, compre apartamento, carro, mas a outra pedra vai prosperar. Foi isso que Deus falou, não foi? Deus mente? Não, Deus não mente. A pessoa tirou a pedra, comprou um shopping, comprou apartamentos de luxo, BMWs para todo mundo, é churrascaria, é boate, é churrascaria, é boate, não trouxe nem o dízimo na igreja, não trouxe nem oferta na igreja, ele não trouxe o dízimo, nem um pneu no carro que era emprestado, não trouxe, nem a gasolina que eu gastei, ele não trouxe. Sabe o que aconteceu? Esqueceu de pagar a dívida, mas aí 1 ano depois começou a estourar gravemente as dívidas, grampeia mais isso, a justiça toma isso, toma mais aquilo, toma aquilo, começou a tomar as coisas deles para cobrir as dívidas. De repente o moço falou, gente, acorda, pastor Ralf falou que é 2, nós só tiramos uma, vamos atrás dele porque nós vamos tirar a outra e aí nós vamos nadar no dinheiro. Vieram atrás de mim. Eu estou falando de gratidão, irmãos. Ninguém morre devendo nada para ninguém, não. Uma gratidão paga. Não estamos falando em dinheiro, não. Estamos falando de gratidão. Então aquele homem voltou, fez uma reunião grande e falou, pastor Ralf, sabe aquele homem fala arrogância assim, pastor Ralf, vejo que você é uma família simples, humilde, nós queremos ajudar a sua família e queremos que o senhor vá lá para nós tirar outra pedra, porque quando tirar, vamos construir a sua igreja, vamos construir isso e aquilo, olha aqui, sabe quem tem papo é peru, meu Deus. Por que a maioria dos políticos fica preso na papuda? Porque a papuda, ela é exatamente a fêmea daquele que tem papo grande, você sabe que não é isso? Então tem que ser lá mesmo, na papuda. Então quando nós olhamos isso,
Eu falei, então vocês agora vão dar o dízimo, e cadê os milhões que vocês pegaram? Pegaram uns 60 milhões, mais ou menos, muito dinheiro, muito dinheiro. Ah, nós compramos tudo e a justiça tomou tudo, mas o senhor falou que tem mais uma pedra. Aí reunimos para orar com os profetas. 1 derruba 1.000, 2 derruba 10.000, 3, 50.000 e 4, 100.000 e assim por diante. E reunimos para orar. E quando reunimos para orar, Deus usou um profeta que hoje até faleceu, uma senhora, né? Escurona, fortuna, e ela pegou, deu a profecia dizendo, meu filho, tire as tuas mãos deste negócio. E eles ouviram a profecia, mesmo depois que eu ouvi, fingiu que não ouviu. Pastor Ralph, nós vamos buscar você de carro. Eu falei, não, filho, eu não, só vou buscar qualquer um. Deus só falou que tirou as mãos dele de lá. Mas e a outra pedra? Eu falei, é vocês e Deus, não é comigo mais. Não é comigo mais. Não, pastor, nós vamos tirar 10% de dízimo, 10% de oferta, vamos ajudar você, que você mora em 2 cômodos de telha, vamos ajudar você a caminhar, vamos levar cesta básica para os pobres. Eu falei, filho, Deus falou que já tirou as mãos dele em relação a mim. Irmãos, esse homem veio para cá, contratou um tanto de profeta aqui, daqui até Betim, levou no carro particular com motorista particular, montou, o profeta falou que era uma casa toda branca, de madeira branca, acolchoada, para nós ficarmos ali, montaram uma casinha branca assim, com 2 cômodos, com rede, com tudo, para que esses profetas ficassem ali, porque Deus vai mostrar. E eles ficaram ali a semana, saíram envergonhados, quase que corrido, quase que bateram neles lá, porque estavam comendo demais, dando prejuízo e não mostrando serviço. Cadê a pedra? Fura aqui, virou um queijo suíço, aquela terra lá, e não encontraram nada. Vou dizer para você, até hoje. Pastor, então não tem? Tem, ou se tem. Mas Deus falou, eu já tirei as minhas mãos daí porque não houve gratidão. Não queria nada deles, não, irmão. Eu nunca preguei pensando em nada que é dos outros, não. O que tem que ser meu vem na minha mão e Deus me abençoa. O que tem que ser da igreja, chega na mão da igreja e Deus abençoa. Eu não sou olho grande em coisas materiais, não, mas pelo menos uma gratidão. Ele poderia ter trazido uma gratidão e falar, gente, eu vim aqui, não vou dar nada nesta igreja, eu vou dar na igreja católica ou em qualquer outra que eu sou, mas eu vim aqui agradecer, pelo menos. Nem isso eles fizeram. Talvez essa palavra sirva para você que está me vendo agora, sirva para você que está aqui em alguma coisa pequenininha. Pastor, mas o meu foi pequenininho, não precisa gratidão. Precisa sim, pagar a sua conta, pagar a sua luz, pagar. Por que você não pode? Não é chegar lá e chegar a pessoa e falar que a pessoa é um Deus para você agora. Claro que não, não é isso que estão falando. Mas a gratidão, ela reverte muitos processos. Quantos estão entendendo? Amém? Pastor, o que foi dessa família? Eu não sei. A última vez que eu passei no interior onde eles estavam, o que era mais rico estava trabalhando de motorista de caminhão na cidade, na prefeitura. Não é vergonha, mas para quem estava com o dono de um shopping, agora está batendo caminhão de lixo o tempo todo ali, ele está honesto, mas poderia estar em outra situação por causa da gratidão. Então eu falo para você hoje, está se sentindo pressionado pela promissória? Esta promissória de um homem que você pegou o dinheiro e não está pagando, leva ele na delegacia, leva ele diante da barba do juiz, porque leva ele lá e fala, olha, esse aqui me deve. Faça isso, você resolve aqui mesmo. É espiritual, pastor. O demônio está colocando doença na minha família, está matando pessoas, está tirando minha chance, está tirando minha oportunidade. Pastor, nós estamos afundando por causa de alguma coisa que você cometeu no passado e ele está chegando diante de você. Se você é cristão, claro que Deus não vai perdoar de quem não é cristão. Já foi perdoado na cruz. Agora, se de lá para cá nasceu-se alguma coisa, você tem que refugiar no Senhor da cruz. Falar, Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Jesus entra no meu coração aqui, ó, aqui, ele entra aqui. Entra no meu coração. Senhor, eu confesso e quero melhorar todo dia para o Senhor. Naquele momento, o sangue dele marca você. Marca. Todo o inferno com os milhões de espíritos malignos sabe que você pertence a ele. Que você pertence ao Deus eterno, todo-poderoso. Amém? E se você não já é do Senhor e está sofrendo chantagem espiritual com o demônio, eu deixo essa palavra para você. Quebra isso hoje, meu irmão. Saia daqui, bate essa poeira, né, esse pecado, joga a igreja, é para isso mesmo.
Saia daqui sem ônus nenhum, sem peso, deixa a depressão para trás, deixa a angústia, deixa a ira, deixa a ansiedade para trás. Saia de peito aberto ali, vivendo o seu hoje, sem refugiar no ontem e sem ter medo do amanhã. Com toda certeza, se Deus levantar você com vida amanhã, Ele tem um plano melhor do que o seu, diz o profeta Isaías. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, mas são maiores do que os teus. Isaías 55. Quando o Senhor diz isso, Isaías 26 também, ele repete a mesma coisa. Os meus pensamentos são maior do que os seus. Se Deus te levantar amanhã e você respirar, olhar para um lado, olhar para o outro e falar, é segunda. Meu irmão, sai rápido de casa, sai rápido. Pastor, mas está mandando ficar em casa. Não, sai rápido, bota a sua máscara, passa álcool na cabeça, álcool nas mãos, nos pés, bebe álcool. Não, beber álcool também não, né? Faz tudo que você puder e vai para a batalha, meu irmão. A vida é de quem trabalha. Quem trabalha prospera, quem fica dentro de casa apodrece. Com toda a segurança, vai correr atrás daquilo que Deus colocou para você. Quantos crê nisso? Então fique em pé, vamos lá. Na criação Deus acendeu a luz, mas na remissão Deus apagou a luz só para que os espirituais pudessem ver. Se você é espiritual, então feche os seus olhos carnais agora. Fechou? Abre os espirituais agora. Enxerga no Calvário, Jesus ali sendo pregado, muita gente embaixo e muitos não sabendo do que estava acontecendo, mas a nota promissória sua estava sendo cravada naquela cruz. Os demônios foram humilhados, 3 dias no túmulo, mas no terceiro ele ressuscitou. Como fomos mortos com ele no batismo, também fomos ressuscitados com ele naquele domingo de Páscoa. Deus te deu a vitória, meu irmão. Não baixa a tua cabeça para nada, não baixa a tua cabeça diante de nada. Deus está com você. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui nesta noite de oração, neste domingo de comunhão, Senhor. Satanás perdeu mais uma vez, ó Pai, e todas as vezes que tomamos a tribuna desse culto, Senhor, a tua palavra é exposta, Satanás perde, porque o nosso nome foi lavado no sangue do Cordeiro. Satanás, tira tuas mãos desta família, tira tuas mãos, causador de enfermidade, você que está retalhando esta pessoa, você que traz retaliações para a família, para os filhos, para os negócios, você que está pondo atraso, você diz, eu não abro mão, aquele pagamento não vai sair, vai da prefeitura no fórum, do fórum a prefeitura e não paga, o dinheiro já está depositado, mas não sai. Satanás, tira as tuas mãos daí agora. Salmo 144, tira as tuas mãos daí, solta Satanás, porque o teu servo precisa ser abençoado, a tua serva precisa ser abençoada. Sai, Satanás, o servo do Senhor precisa desta bênção, a serva do Senhor precisa desta bênção. Satanás, você perdeu mais uma vez, tira tuas mãos do caminho do trabalho, da porta de emprego, dos relacionamentos, da comunhão familiar, da casa que vai ser adquirida, do apartamento que vai ser financiado. Pai querido, essa mudança de endereço pode ser o melhor para esta pessoa agora. Está em dúvida se eu faço ou não faço. Põe as tuas mãos agora, Senhor. Abra um novo caminho. Se tem alguém nessas condições agora. Pastor, Satanás colocou as mãos e atrapalhou o que era meu. Pensa aí agora, coloca o teu pensamento agora. Deus conhece, vamos em pensamento para que Satanás não saiba nesta hora. Poder do Salmo 144 e o nome de Jesus Cristo agora, com toda certeza. Satanás, tira as tuas mãos daí, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Tira as tuas mãos deste lugar, porque onde você coloca as mãos, você tranca. Mas Deus é um Deus que tem a chave, que abre todas as portas. E se Ele abre, o homem não fecha. E se Ele fecha, o homem não abre. O Deus está abrindo as portas agora. Satanás, tira tuas mãos, pode arredar. Olha aí, irmãos, as portas abrindo neste momento. Creia, se você não vai refugiar no
ontem, se você vive o hoje com um pensamento de esperança amanhã, você levantando vivo, com toda certeza Deus vai permitir, você vai caminhar diante desta porta que você está vendo agora aberta, em nome de Jesus Cristo. Sai daí, espírito. Pai, eu oro pelos enfermos e doentes, os que estão no leito de hospital, os que estão em casa, os que estão na UTI, no CTI, os que estão em recuperação pós-operatório. Senhor, eu peço neste momento esta mão poderosa. O Senhor é onisciente, onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Toca agora, meu Pai, no pé direito desta pessoa que está na maioria deitada, às vezes consciente ou às vezes inconsciente, em coma induzido, ou às vezes está ali assistindo uma novelinha, um jornalzinho, meu Pai, esperando que as coisas comecem a melhorar. Seja qual for a doença caia por terra agora, enfermidade caia por terra agora, dê as mãos às doenças, doença e enfermidade, vai embora, sai desta pessoa, pelo poder do nome de Jesus. Começa a alterar o diagnóstico, começa, Deus, a alterar o estado de vida, movimenta os órgãos vitais agora, meu Pai, coloca calor neste corpo, toca no pé direito desta pessoa agora, meu Pai, que ela sinta que alguma coisa apoiou sobre o seu pé. Senhor, neste momento, aquela pessoa que está amarrada, que não consegue de maneira nenhuma, que está havendo possessão de espírito, que está havendo espírito obstinado, possessando deste corpo, onde você estiver agora, espírito, eu te dou uma ordem agora. Eu sei que você sabe quem eu sou e sabe quem é o meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, tira tuas mãos daí, sai, em nome de Jesus. A igreja crê? A igreja crê? Então diga assim: Satanás, tudo que é meu, tira as tuas mãos daí. Você perdeu de novo. Diga mais forte: você perdeu de novo. Porque Jesus já perdoou a minha cédula, porque o sangue de Jesus está sobre mim. Diga: Satanás, tudo que você me roubou, você vai ter que devolver. Bate o teu pé direito no chão agora, bate aí o teu pé direito e diga: Satanás, você vai ter que me devolver, com juros e correção monetária, tudo que você roubou de mim. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor bem forte, porque Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação. Que viva o Senhor, seja dada ao nosso Deus. Senhor, receba em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.